editora Escala Educacional está lançando Dom Quixote em quadrinhos. Eu vou falar com o Bira Dantas, que é roteirista e ilustrador. Tudo bom, Bira? Tudo jóia. Tudo bem. Claro, o Bira tem participação aqui no livro, né, Bira? Isso. No caso do Dom Quixote, eu fiz roteiro, desenho, arte final, cores e letreiramento. Nossa, muito bacana. Agora, antes da gente falar um pouquinho sobre o livro, queria saber como é que, já que estamos falando que hoje é o dia das histórias em quadrinhos, o Dia Nacional, como é que anda a vida de quadrinista no Brasil, hein, Bira? Olha, eu acho que a gente está vivendo uma nova época de ouro, digamos assim. Nos anos 50, aqui no Brasil, teve uma grande explosão de produção de quadrinhos, com nomes como Shimamoto, Jaime Cortez, Flávio Colim, e toda essa efervescência de produção dos quadrinhos se mostrou nas bancas de jornal. Então, as revistas eram publicadas em larga escala, com grandes tiragens, e, claro, como toda era de ouro, ela declinou. Mas eu sinto que, principalmente com as adaptações de quadrinhos, de literatura para os quadrinhos, e as edições independentes, a gente está revivendo esse tempo. Então, eu acho que realmente é um tempo muito propício para os quadrinhos no Brasil. Ah, que ótimo. E por falar nisso, Dom Quixote é um clássico, né, da literatura mundial. Era isso que eu queria saber. A versão em quadrinhos ajuda ou faz com que a história fixe-se melhor na nossa mente, Bira? Ajuda. Eu te diria o seguinte, tomando, por exemplo, a minha filha. Minha filha tem 9 anos, é a Thaís. Ela assistiu, por exemplo, o filme do Crepúsculo e saiu do cinema querendo ler o livro, está lendo o livro agora, ela com 9 anos, lendo o livro de adolescente. Os quadrinhos, eu acho que acontece a mesma coisa. Muita gente lê uma adaptação, gosta, ou acha a trama bem elaborada, ou gosta de um personagem ou de outro, e acaba procurando o livro depois para ler a obra integral. Então eu acho que tanto o cinema, como a pintura, como as histórias em quadrinhos, elas abrem um leque de procura, de busca, que as pessoas acabam desenvolvendo nas suas vidas. Entendi. Qual que é a sua história, Bira, favorita em quadrinhos? Olha, eu, assim, no meu criado mudo, eu tenho Asterix, que eu acho que é uma das grandes produções de quadrinhos no mundo, né, e na história dos quadrinhos. O Goscinny e o Uderzo fizeram uma ótima dupla lá na França, e eles conseguiam juntar a história da França, né, da França na época do Império Romano, com lances da política atual, da época, né, claro, que eles produziram. O Goscinny morreu. Eu achei que, assim, Asterix é um marco nos quadrinhos. E o segundo é o Will Eisner, que é o criador do Spirit, que vai virar um filme, aliás, já virou, né? Vai entrar em cartaz agora, produzido pelo Frank Miller. E o Spirit, o Will Eisner, no Spirit conseguiu criar um personagem normal, como todos os outros, numa época em que os super-heróis estavam em voga. Então ele conseguiu levantar todo um aspecto mais humano, mais normal, na criação do seu herói. E para completar, vou te falar aqui do Laerte, criador dos Piratas do Tietê. Eu tenho uma coleção que saiu agora há pouco tempo pela Devir, e realmente é de tirar o chapéu. O Laerte tem uma produção fantástica, também escreve e desenha as próprias histórias, e realmente é um grande nome do quadrinho nacional. Com toda certeza. Agora, para a gente terminar, Bira, conta uma coisa para a gente. Para vocês fazerem a adaptação aí de Dom Quixote para os quadrinhos, precisa rever o texto, né? Precisa encurtar a história, né? É um trabalhão, né? É um trabalhão. Eu li uma versão de Dom Quixote do Cervantes de 800 páginas, uma edição brasileira. Eu não tive o preciosismo de ler em espanhol, né? Eu li em português mesmo. Mas eu escolhi uma tradução
da década de 50. E a ideia foi tentar captar um pouco mais da linguagem rebuscada, que é uma característica da fala do Dom Quixote. Além disso, eu tive que transformar 800 páginas em 80. Então isso já é uma tarefa de louco, principalmente quando você gosta do que você está adaptando. Então a gente é suspeito, acaba querendo colocar tudo e é impossível. Para desenhar, né, então a parte, digamos, de imagem, eu pesquisei muito pintores como Goya, ilustradores como Gustave Doré, que ilustrou Dom Quixote, para tentar captar a imagem, o cenário da Espanha naquela época. E o Goya, ele teve a sua carreira de pintor praticamente 100 anos depois que o Cervantes publicou Dom Quixote. Então, naquela época, né, Dom Quixote foi publicado há cerca de 400 anos atrás, as coisas não mudavam tanto como hoje em dia, né? Então, a Espanha, a região que Dom Quixote percorria, era praticamente a mesma, e o Goya me ajudou muito para fazer isso. Okay. Quem quiser adquirir o Dom Quixote, é só entrar no site da editora, que é o www.escalaeducacional.com.br. E quem quiser ver as minhas páginas, os estudos, os esboços a lápis, é só entrar no meu blog. Eu tenho um blog que eu comecei a postar quando eu comecei a desenhar o Dom Quixote, que foi em março de 2007, e terminei em abril de 2008. O blog é donquixotehq.blogspot.com. Vamos repetir, donquixotehq.blogspot.com. Ok, Bira, gostei muito de conversar com o Bira. Vamos passar então aqui a ficha para o nosso ouvinte. Dom Quixote, pela editora Escala Educacional, coleção Literatura Mundial em Quadrinhos, autor Miguel de Cervantes, roteiro e ilustrações Bira Dantas, que está conversando com a gente. São 85 páginas, o preço sugerido R$ 23,90. Tem o site da Escala Editora Educacional, é www.escalaeducacional.com.br, e o blog do Bira é donquixotehq.blogspot.com. Obrigada, Bira. E quem quiser comprar o livro, em São Paulo tem uma livraria especializada em quadrinhos que tem o Dom Quixote, que é a HQ Mix Livraria, que fica na Praça Roosevelt 142. É do lado do Espaço dos Parlapatões, uma livraria deliciosa, toda voltada para os quadrinhos e para o cartoon. Todo mundo